Fala pessoal, Isaac aqui. Vocês já pararam para pensar por quais razões Arathor, pai de Aragorn, não se tornou rei de Gondor? He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Quer dizer, obviamente ele possuía o mesmo sangue correndo em suas veias que teria seu filho, e seriam ambos legítimos, descendentes de Isildur e Elendil antes dele. Então por que esperar por Aragorn? Por que não assumir logo o trono de Gondor, reunir os homens sob um só banner e fazer frente às hostes de Sauron com muito mais eficiência? Vamos investigar isso neste vídeo. Nos filmes, nós temos uma ideia simplificada da situação política que cerca o trono de Gondor. Pelo que os filmes nos dão a entender, Aragorn possui condições de ser o novo rei de Gondor porque ele tem sangue real e descende de Isildur, certo? Porém, se este é o caso, no Conselho de Elrond, era para Boromir tratá-lo imediatamente como rei, ao descobrir sua descendência real, o que não acontece. Aragorn, this is Isildur's heir, and heir to the throne of Gondor. Gondor has no king. Gondor needs no king. Indo além, o mesmo sangue de Aragorn corria nas veias de seu pai, Arathor. Por que ele não se tornou o rei de Gondor então? Pois Arathor era tão descendente de Isildur quanto seu filho. Para entender a história e as políticas que envolvem a legitimidade ao trono real de Gondor, é preciso ler os apêndices de O Retorno do Rei. Existem dois tipos de resposta para essa pergunta. A resumida, que pode ser dita em poucas palavras, e a detalhada. Vamos primeiro à resumida. A família de Aragorn não governou Gondor por cerca de 1000 anos. Isso porque Gondor era governada por uma ramificação diferente da mesma família real, que acabou morrendo, enquanto a ramificação da família a qual Aragorn faz parte tinha legitimidade sobre outro reino, chamado Arnor, e por causa disso o povo de Gondor não os aceitava como governantes. Ficou confuso? Não se preocupe, na resposta detalhada eu garanto que você vai entender facilmente. No fim da Primeira Era, mais ou menos 6000 anos antes dos eventos da Guerra do Anel, existiram alguns homens que ajudaram os Elfos e os Valar a derrotarem o primeiro Senhor do Escuro, Melkor. Por causa disso, eles foram recompensados com algumas coisas pelos Valar, dentre elas, uma ilha que ficava ao oeste da Terra-média, mais ou menos entre os continentes de Aman, também chamados de Terras Imortais, e a Terra-média, como vocês estão vendo aí no mapa. Nessa ilha, passou a existir então o reino humano que ficou conhecido como Númenor. Com a ajuda dos Elfos, eles construíram um reino que se tornou o mais poderoso de toda a civilização, à exceção dos próprios Valar, é claro. Eles prosperaram muito, e os seus números começaram a aumentar. Então, eles criaram pequenas colônias na Terra-média. Para vocês terem ideia do poder de Númenor, eles derrotaram Sauron até com certa facilidade em 2 ocasiões. A primeira foi durante uma guerra que foi chamada de Guerra entre os Elfos e Sauron. Os Elfos pediram ajuda para o então rei de Númenor, Tar-Minastir, e no ano de 1700 da Segunda Era, os exércitos de Númenor derrotaram Sauron. Após ser derrotado, Sauron recuou com o que sobrou de seu exército para Mordor e começou a acumular poder novamente. Depois de alguns séculos, próximo ao fim da Segunda Era, Sauron ficou poderoso o suficiente para tentar controlar a Terra-média novamente com seus exércitos. Se sentindo muito confiante, Sauron tomou o título de Rei dos Homens. Isso ofendeu muito os Númenóreanos, porque, como eu falei no início, seus antepassados ajudaram na derrota de Melkor, o primeiro Senhor do Escuro, lá atrás. E agora este mero servo de Melkor, Sauron, estava por aí se autoproclamando o Rei dos Homens. Os Númenóreanos então vieram em um número gigantesco para a Terra-média, sob um rei chamado Ar-Pharazôn. O exército era tão maciço que eles não precisaram sequer batalhar. Quando Sauron contemplou o tamanho das hostes Númenóreanas, ele simplesmente se rendeu, imediatamente. O rei de Númenor então falou que só aceitava a rendição se ele pudesse levar Sauron em pessoa, como refém de volta para Númenor. Sauron então fingiu que estava triste com este requisito do rei, mas por dentro ele se encheu de empolgação, pois a maior força de Sauron jamais foi física, e sim em sua inteligência voltada para o mal, e sua facilidade em manipular e enganar as pessoas. Ele viu uma chance de destruir o reino de Númenor de dentro para fora. Com isso, o rei de Númenor levou Sauron de volta para o seu reino. Lá,
Sauron rapidamente ascendeu de um simples refém ao principal conselheiro do rei. Afinal, ele era muito bom em manipular e transmitia o seu conhecimento em troca da confiança do rei. Mas nem todos confiavam em Sauron, e alguns poucos se recusaram a seguir o conselho dele. Dentre eles, um sujeito que ficaria muito conhecido, chamado Elendil, pai de Isildur e Anarion. Agora precisamos abrir um parênteses para que vocês entendam a posição de Elendil na linhagem real. Como eu mencionei em outros vídeos, o primeiro rei de Númenor foi um cara chamado Elros, o irmão de Elrond. Elros e Elrond eram meio-elfos, possuindo tanto sangue humano quanto élfico em suas veias. Aos dois irmãos foi dado pelos Valar a opção da escolha entre viver como um ser humano ou como um elfo. Elrond escolheu ser um elfo imortal, e Elros escolheu ser humano, e se tornou o primeiro rei de Númenor. Mas Elros não teve só um filho, 3 filhos e uma filha, para ser mais exato. E os seus filhos também tiveram vários filhos, o que significa que um monte de gente com sangue da família real e descendente de Elrons não necessariamente governavam. Quer dizer, só poderia existir um rei por vez, porém existia um monte de gente e um monte de parente com sangue real. Então, existia a linhagem real governante, o filho mais velho de Elros, por exemplo, e a linhagem real não governante, os outros filhos de Elros e a irmã. Entendido isso, voltamos ao Elendil. Ele fazia parte da linhagem real não governante, enquanto o rei Ar-Pharazôn fazia parte da linhagem real governante. Como eu falei para vocês, Elendil não confiava nos conselhos e na sabedoria oferecida por Sauron, e por causa disso ele começou a ser perseguido em Númenor. Então, ele liderou uma porção daqueles que pensavam da mesma forma que ele, navegando para a Terra-média. Esses Númenóreanos ficaram conhecidos como os Fiéis. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que Númenor estava prosperando e aumentando seus números em muito, e que por isso enviaram algumas colônias para a Terra-média? Ao chegar na Terra-média, Elendil reuniu todas essas colônias em 2 grandes cidades, no sul, Gondor, e no norte, Arnor. Elendil se tornou o alto rei das 2 cidades, porém ficou governando pessoalmente Arnor e deixou seus 2 filhos Isildur e Anarion governando Gondor conjuntamente. Enquanto isso, toda a ilha de Númenor foi afundada pelo deus da Terra-média, Eru Ilúvatar, por uma tsunami enorme, por causa de umas tretas que eu entrarei em maiores detalhes em outro vídeo. Com isso, os Númenóreanos trazidos para a Terra-média deixaram de ser a minoria e passaram a ser os únicos. Eles ficariam conhecidos como Dúnedain, o que significa literalmente Homens do Oeste. É por isso que às vezes a gente escuta Aragorn gritando Men of the West, ou Homens do Oeste. Em outras palavras, Dúnedain é um termo utilizado para se referir aos descendentes daqueles que viveram em Númenor, ao oeste da Terra-média. Para quem não sabe onde Arnor ficava, coloquei um mapa na tela para vocês verem. Ficava na parte norte entre as Montanhas das Névoas e os Portos Cinzentos, incluindo o local onde viria a ser o Condado dos Hobbits. Era parte do reino de Arnor. Após os eventos que resultam no afundamento de Númenor, Sauron volta para Mordor e passa a acumular poder por lá. Após vários anos, ele retorna, toma aquela forma conhecida dele numa armadura de ferro e, em posse do anel, ele entra em guerra com os 2 reinos Númenóreanos, na tentativa de eliminar os Dúnedain de uma vez por todas. O Alto Rei Elendil forma então uma aliança com o Alto Rei dos Elfos Gil-galad, o que resulta naquela batalha que nós vemos no começo do primeiro filme do Senhor dos Anéis, chamada de Guerra da Última Aliança. Sauron vai pessoalmente para o campo de batalha, e Elendil e Gil-galad o enfrentam juntos. Sauron mata os 2. Nos filmes, Elendil é esse homem que é arremessado por Sauron nessa pedra e acaba morrendo. Uma diferença importante entre os filmes e os livros é que nos filmes parece que Isildur consegue arrancar o dedo de Sauron num golpe de sorte, ou por mera estupidez de Sauron de colocar o dedão lá com o anel para ser cortado. Nos livros, a luta de Elendil e Gil-galad é essencial para enfraquecer Sauron e o deixar completamente esgotado, o que abriu a oportunidade para que Isildur cortasse o anel do dedo dele. Outra coisa que os filmes traz a sensação é de que a Guerra da Última Aliança foi algo que se resolve rápido. Chega lá, batalham e pronto. Nos livros, o cerco durou cerca de 7 freaking anos e morreu muita gente importante. Por exemplo, o rei élfico da Floresta das Trevas, Orofer, que era pai de Thranduil, o alto rei élfico Gil-galad, o alto rei Númenóreano Elendil e também Anarion, aquele outro filho de Elendil que governava Gondor junto de seu irmão Isildur.
Com a aparente derrota de Sauron, Isildur coloca o filho de seu falecido irmão Anarion no trono de Gondor e marcha em direção ao norte, para se autoproclamar em Arnor o Alto Rei das duas cidades combinadas, de Gondor e Arnor, ao mesmo tempo. Porém, acontece isso. Sim, naquela cena em que vemos Isildur ser morto por orcs e perder um anel, era justamente isso que ele estava indo fazer. Porém, o filho mais novo de Isildur sobrevive e foi adotado e criado por Elrond, em Valfenda, que é seu tio-avô, e se torna o rei de Arnor. Portanto, os dois reinos de Gondor e de Arnor não eram agora mais governados em conjunto. Gondor era governada pela casa de Anarion e Arnor pela casa de Isildur. Porém, devemos lembrar que Isildur chegou a governar Gondor durante determinado período junto de seu irmão Anarion. E além disso, Isildur era o irmão mais velho. Então, embora todos fossem descendentes de Elendil, a legitimidade por parte dos descendentes de Isildur era mais forte. Entretanto, os dois reinos se distanciaram muito com o passar do tempo, e o povo de Gondor não aceitava mais ser governado pelos descendentes de Isildur, que por sinal, nosso querido Aragorn e seu pai Arathorn fazem parte. Enquanto Gondor prosperou absurdamente, Arnor passou por muitos problemas, tendo até mesmo se dividido em 3 reinos menores, chamados de Arthedain, Cardolan e Huldaru, e que, para piorar, passaram a guerrear entre si por poder. A guerra civil entre as próprias províncias de Arnor lhes tornou um alvo fácil para o reino de Angmar, um reino governado pelo Rei Bruxo, senhor dos Nazgûl e chefe de guerra de Sauron. As províncias de Cardolan e Huldaru caíram primeiro, mas Arthedain conseguiu resistir por um tempo e era governado pela linhagem real dos descendentes de Isildur. O último rei a existir em Arnor se chamava Arvendo. Ele se casou com uma das filhas do rei de Gondor. Quando o sogro dele morreu sem deixar filho homem, Arvendo tentou reivindicar também um trono de Gondor. Ele era rei do que havia sobrado do reino de Arnor e era casado com uma das filhas do recém-falecido rei de Gondor. Mas o povo de Gondor se recusou a aceitá-lo como rei. Eles argumentaram que, no lugar do que já havia sido um grande reino de Arnor, Arveno somente controlava uma das 3 províncias, que era muito menor que Gondor. Em outras palavras, eles basicamente achavam que Gondor era boa demais para Arveno. Então, um conselho real foi conclamado em Gondor e eles localizaram um primo do rei morto e fizeram dele o novo rei, chamado de Rei Ernil II. O filho dele seria Ernil, o último rei da linhagem de Anarion. Ele desapareceu após atender um desafio de combate individual contra o Rei Bruxo. Como este rei Ernil não deixou herdeiros e não havia mais ninguém da linhagem real de Anarion em Gondor, a cidade passou a ser governada por regentes de confiança do Conselho Real. Enquanto isso, a última província de Arnor, Arthedain, caiu perante Angmar e seu rei Arvendo morreu no processo. Porém, seu filho, Aranarth, sobreviveu. Portanto, com a queda da sua última província, o reino de Arnor foi completamente destruído. Aranarth era então herdeiro do trono de Arnor, mas Arnor não existia mais. Os Dúnedain então se espalharam e passaram a viver como andarilhos. Eles passariam a ficar conhecidos como Rangers. The scattered divided. Excuse me, that man in the corner. Who is he? He's one of them Rangers. Dangerous folk they are along the wild. E Aranarth, em vez de rei, passou a se chamar de chefe ou capitão dos Dúnedain de Arnor. Esse foi o título que todos seus descendentes passaram a utilizar, incluindo o próprio Aragorn e seu pai Arathorn, antes dele. Tudo isso, a destruição do reino de Arnor, a morte do último rei de Gondor, a transição para os regentes e os Dúnedain se tornando andarilhos, tudo isso aconteceu cerca de 1000 anos antes de Aragorn nascer. Então, no sul, o reino de Gondor sobreviveu, mas a linhagem dos reis pereceu. E no norte o contrário, o reino de Arnor pereceu, mas a linhagem dos reis sobreviveu. Por que não juntá-los então? Você pode estar se perguntando. O problema é, lembra que o povo de Gondor rejeitou Arvendo, um legítimo descendente de Isildur, que inclusive havia se casado com uma das filhas do próprio rei de Gondor? Tudo isso enquanto ele ainda tinha um trono e um reino? As mesmas razões que os levaram a rejeitar Arvendo, em especial a falta de identificação e confiança com os descendentes de Isildur, eram ainda piores neste caso.
Aos olhos do povo de Gondor, eles não estavam nem um pouco dispostos a entregar seu próspero reino nas mãos de andarilhos que mais se pareciam mendigos espalhados pela selva. E Eärnur, último rei de Gondor da linhagem de Anarion, tinha colocado um regente para governar em seu lugar. Os regentes não eram reis, mas principalmente lá no início, eles foram escolhidos dentre as pessoas mais nobres e as casas mais honradas de Gondor. O povo de Gondor sentia muito mais confiança e se identificava muito mais com eles do que com um punhado de estranhos esfarrapados que aparecesse batendo na porta e reivindicando o trono. Por outro lado, para provar que eles eram realmente quem eles alegavam ser, os chefes dos Dúnedain mantiveram objetos de herança de família que datavam de volta até Elendil. Por exemplo, o Anel de Barahir, que é aquele anel que vemos Aragorn utilizar durante os filmes, a própria coroa de asas de Gondor e o mais importante de todas, os fragmentos de Narsil, a espada que cortou o anel do dedo de Sauron. Nos filmes, é mostrado que os fragmentos ficam lá em Valfenda, expostos como se fosse uma espécie de museu, mas nos livros, cada um dos chefes dos Dúnedain carregava a espada quebrada como uma forma de provar onde eles chegassem quem eles eram. Todos os chefes dos Dúnedain eram criados por Elrond em Valfenda, que é imortal e lembra se tratar de descendentes de seu irmão e primeiro rei de Númenor, Elros. Além disso, em determinado momento, foi feita uma profecia que quando um anel fosse encontrado, os herdeiros de Elendil cavalgariam a guerra, vindos do norte para resgatar Gondor da ameaça de Sauron. Então assim, o Um Anel não foi encontrado durante o período em que Arathorn, pai de Aragorn, viveu. Ele morreu 8 anos antes de Bilbo encontrar o anel, e ainda demoraria décadas para que alguém percebesse de que se tratava realmente do Um Anel. O Um Anel foi encontrado durante o tempo de vida de Aragorn, que cumpriria a profecia e viria do norte para salvar Gondor. A Guerra do Anel deu a chance a Aragorn de provar que ele de fato era quem ele era, e não apenas um andarilho em farrapos. A guerra permitiu que ele provasse ao povo de Gondor de que eles poderiam confiar nele, não apenas por causa de quem ele era descendente, ou por causa do sangue que corria em suas veias, mas por meio de ações concretas. Isso também deu chance dele provar que a linhagem dos reis ainda possuía poderes únicos que os diferenciava de homens comuns, sendo o maior exemplo deles comandar o exército dos mortos. Apenas o herdeiro de Isildur poderia comandar aquele exército, que nos filmes foi fundamental para a vitória. Nos livros, embora Aragorn não tenha levado os fantasmas até Minas Tirith, o exército dos mortos ainda é essencial para a vitória contra Sauron. Com este exército fantasma, ele derrota uma força enorme de corsários que havia sido enviada por Sauron para atacar a costa de Gondor. Essa frota estava impedindo que uma parte enorme dos soldados de Gondor marchasse para Minas Tirith, pois estavam protegendo os campos que proviam praticamente toda a comida do país, e Sauron estava tentando queimá-las. Portanto, quando Aragorn derrota os corsários com o exército dos mortos, ele libera uma quantidade enorme de soldados gondorianos. Sendo assim, após conceder o descanso após a morte aos exércitos dos mortos, Aragorn lidera os soldados gondorianos, um pequeno grupo de Dúnedain do reino de Arnor, e vão em direção a Gondor para resgatar a cidade. Por último, o que convence definitivamente o povo de Gondor de que Aragorn merecia o trono de Gondor foi o seguinte: depois da Batalha de Pelennor, haviam inúmeros soldados feridos em Minas Tirith, muitos deles sob o efeito das armas empunhadas pelos Nazgûl. Essas feridas não poderiam ser tratadas por métodos convencionais, e existia uma lenda em Gondor que as mãos do rei são as mãos de um curandeiro, e Aragorn, que havia sido criado em Valfenda por Elrond, foi ensinado por ele várias técnicas de cura. Ele então percorreu incansavelmente a enorme cidade, ajudando a curar as feridas das pessoas. Então assim, ele salvou a cidade, demonstrando ser um chefe de guerra excepcional, e também mostrou grande compaixão pelas pessoas, pois, sem sequer ter descansado, após suas inúmeras batalhas, percorreu toda a cidade auxiliando cuidar dos feridos. Todos esses feitos combinados de Aragorn foi o que despertou o amor do povo de Gondor por ele, e os levou a aceitá-lo como rei. O pai de Aragorn jamais teve a chance de fazer qualquer uma dessas coisas. O mesmo vale para o seu avô, ou os seus antepassados que possuíam o sangue real, mas que não seriam aceitos pelo povo de Gondor. Aragorn salvou Gondor na guerra, Aragorn cuidou dos feridos de Gondor, Aragorn conquistou o amor dos gondorianos. Para os gondorianos, isso foi o mais importante. O sangue real veio apenas de brinde. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.